Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu venho recebendo diariamente nas minhas redes sociais, no Instagram e aqui no canal. São perguntas pertinentes, importantes. É válido você ficar até o fim do vídeo para entender algumas questões sobre a cirurgia plástica. Vamos lá então, vamos começar com a primeira pergunta, uma pergunta muito pertinente sobre anestesia. Então vamos lá. Qual o tipo de anestesia usada na cirurgia plástica? Então veja, nós temos vários tipos de anestesia. A raquianestesia, a peridural ou anestesia geral. E nós podemos associar essas anestesias, tá? Mas não existe uma anestesia perfeita e ideal, cada caso é um caso. Então, na minha rotina, nós fazemos o pré-operatório, você passa com o cardiologista, faz os exames pré-operatórios e aí então você vai passar com o anestesista da equipe e ele vai indicar a melhor anestesia a depender do seu caso. Em geral, nós temos uma preferência maior por anestesia geral para cirurgias maiores. Mas as outras também são excelentes, tá bom? Vamos a outra pergunta. Tenho medo de não acordar depois da anestesia. Quais são os riscos? É uma pergunta que eu recebo muito, inclusive na consulta. E veja, nós temos os riscos da cirurgia, né? Então, qualquer procedimento cirúrgico existem riscos. Para evitarmos esses riscos, nós fazemos o pré-operatório. Então, você faz todo o exame laboratorial, passa no cardiologista, faz exame de imagem do coração, passa com o anestesista. Também é necessário que você esteja com um peso considerável dentro da sua estatura, boas condições de saúde e uma cirurgia bem indicada. Então, para evitarmos as complicações, ou seja, os riscos, tudo isso é feito, tá, para sua proteção. E com relação a essa questão de não acordar da anestesia, veja, assim que termina a cirurgia, quando nós fazemos anestesia geral, né, você já acorda da anestesia, você já está respirando normalmente, porém, por alguns minutos você não se recorda desse episódio, tá? Então você não fica sem acordar da anestesia. Após o procedimento, você vai para uma sala de recuperação, acompanhado de toda a equipe, do anestesista e o pessoal da enfermagem, tá? Lá você fica em torno de 3 horas, 4, até estar bem acordada e aí sim você vai para o quarto. Vamos a outra pergunta. Tenho 1,65 m e peso 76 kg. Quero fazer abdominoplastia. Preciso perder peso? Quanto? Então veja, isso é muito importante, né? Uma das coisas que nós mais falamos no consultório é com relação ao peso. Porém, o peso ele é relativo. Existem vários biotipos. Então tem paciente, por exemplo, que distribui um pouco mais a gordura e sendo assim, ela um pouquinho acima do peso, nós conseguimos fazer a cirurgia. Tem pacientes que não, que distribuem um pouco menos a gordura quando ela está acima do peso. Muitas vezes ela acomoda essa gordura na região central do abdômen. E como nós temos a gordura visceral e nós não mexemos na cirurgia plástica, a paciente tem que perder mais peso. Então, nós falamos 1,65 m, um peso de 76 kg, pode ser que você consiga fazer a cirurgia ou não. E uma dica que eu deixo para você com relação ao peso é o quê? Você que está se organizando para fazer a cirurgia plástica, lembre que isso é um processo. Então já vai se adaptando a novos estilos de vida, fazer atividade física, mudar os seus hábitos alimentares, já vai diminuindo o seu peso, porque assim você vai ter melhores resultados, tá? E menos riscos na cirurgia. Vamos a outra pergunta. Posso fazer rinoplastia e lifting facial juntos, né? Veja, é uma cirurgia longa se nós realizarmos os dois procedimentos juntos, tá? A rinoplastia em média de 4 horas, a cirurgia de face em média também de 4 a 5 horas. Então vai depender muito da sua idade, das suas condições de saúde e do seu peso. Como são cirurgias muito delicadas, eu, Pedro, tenho a preferência em uma cirurgia combinada como essa fazer em 2 tempos. Inicialmente fazemos a rinoplastia e depois o lifting facial ou vice-versa. Próxima pergunta. Fiz a lipo convencional e sobrou pele. O que fazer agora?
Eu sempre lembro ao paciente que na lipoaspiração nós tiramos a gordura, ou seja, a pele continua. Existe um pouco de retração no pós-operatório dessa pele, mas não é muito considerável essa retração. Então, você que tem muita pele, o indicado é a abdominoplastia, principalmente pós-gestação. Se a paciente tem um pouco de diástase, que é quando o músculo se afasta, o músculo reto abdominal. Então, dependendo do caso, nós temos que tirar a pele e não somente fazermos a lipoaspiração. Meu sonho é fazer cirurgia de abdominoplastia, mastopexia, enxerto de glúteos, mas tenho medo da cirurgia, sedação e do pós-operatório. Esse questionamento é sobre uma cirurgia combinada, onde nós temos que planejar uma cirurgia de até 8 horas. É uma cirurgia grande sim, ter medo é normal, então é necessário que você faça um pré-operatório bem feito, passe com um cardiologista, esteja com um peso bom e tenha indicação cirúrgica para essa cirurgia, tá? Então, dependendo do seu caso, você está apta a fazer essa cirurgia, dependendo não está. Então, muitas vezes eu recebo no consultório pacientes querendo fazer cirurgia combinada, mas a maioria não tem essa indicação. Por quê? Porque nós queremos evitar as complicações. Então, são casos restritos onde nós conseguimos realizar esse procedimento. Então, continuando a mais uma pergunta, fiz lipo-HD com outro médico há 3 anos atrás, mas sinto que a gordura está voltando por falta de alguns cuidados. É indicado fazer o procedimento pela segunda vez? Muito importante essa pergunta. Se você faz uma lipoaspiração e não cuida no pós-operatório, essa gordura sim, ela pode voltar. Então, a cirurgia plástica ela vai te ajudar até um ponto, mas é necessário que você recorra à atividade física, cuide da dieta, mantenha peso para manter o resultado ou até mesmo melhorar, né? Então, o que eu te indicaria? Ao invés de já procurar a cirurgia, perca peso, faça atividade física que você vai ter bons resultados. Acumulou algumas gordurinhas localizadas pontuais que você não está conseguindo perder, aí sim você pode recorrer à cirurgia plástica. Próxima pergunta. Dá para fazer a cirurgia de braço, abdômen e mama de uma vez só? Essa é uma cirurgia muito longa, dependendo da quantidade de pele que você tem, dependendo do tamanho da sua mama, tá? Então é uma cirurgia que pode se estender muito. Então na avaliação, na consulta, nós vamos fazer o planejamento cirúrgico. Se for muito longo o procedimento, é necessário fazer em 1 ou 2 tempos, né? Então assim, veja, às vezes nós podemos fazer a mama e o abdômen e depois o braço, ou o abdômen, o braço e depois a mama, mas muito provavelmente o melhor a se fazer nessas 3 cirurgias seria em 2 tempos, ou seja, 2 procedimentos cirúrgicos. Continuando, fiz cirurgia bariátrica, mas me sinto pior do que antes. Então assim, você que já fez a cirurgia bariátrica ou que perdeu muito peso, é importante você se conscientizar que vai haver sobra de peles, tá? Mas não fique chateada com isso, porque o mais importante de tudo é você ter saúde. Então mesmo que você se sinta mal, tá, fisicamente, com relação à estética, saiba que hoje você tem mais saúde e você vai evitar muitas complicações, patologias no seu futuro. Nós podemos te ajudar na cirurgia plástica, tá? A cirurgia plástica retira esses excessos de pele. Óbvio que existem algumas limitações, como toda cirurgia. A cirurgia vai tirar o excesso, mas você vai continuar tendo uma parte considerável dessa pele, mas já vai te dar um agrado melhor com relação a isso. Então assim, fique tranquila. Mais uma pergunta. Posso fazer reparo de cicatriz mais de uma vez? Olha, vai depender muito da quantidade de pele que você tem. E qual foi a causa específica para indicar esse tratamento, né? Exemplo, se você tiver queloide, por mais que você faça alguns procedimentos, faça beta-terapia, pode ser que o queloide ele se retorne, né? Agora, se você teve uma má cicatrização, uma cicatriz alargada, isso pode ser devido a uma pressão, uma tensão exagerada na cicatriz, pela falta de pele. Então, quanto mais correções você faz da cicatriz, mais pele se tira, ou seja, mais eu tenho que tensionar a cicatriz. Então, se você tiver pouca quantidade de pele para fechar essa nova correção, dificulta uma nova cicatrização boa. E aí nós temos que esperar um tempo, um período maior para fazer uma nova correção. Dá para diminuir o nariz na cirurgia plástica? Olha só, depende do que você está pensando sobre diminuir o nariz.
nós temos uma estrutura do nariz que está envolvida com cartilagens, a parte óssea e o tecido mole, né? Que é a pele e o esmalte, que é um músculozinho que fica embaixo da pele. Então nós mexemos nessa estrutura interna do nariz, ou seja, nos ossos e na cartilagem. Mas existe um limite. Você não consegue diminuir muito o nariz, abaixar demais o dorso, porque se você tem um nariz muito longo, muito grande, a hora que nós diminuímos as estruturas internas, sobra a pele. Então existe um limite. Dá para diminuir? Sim, mas depende do que você está buscando com isso, tá? Existe uma limitação. Mais uma pergunta com relação à rinoplastia. Por que o olho fica roxo, né, na cirurgia, na rinoplastia? Por quê? Nós mexemos nessas estruturas internas. Então nós fazemos fratura do osso nasal, descolamos o nariz. Isso causa um sangramento, contido, controlado, obviamente, mas sangra e incha a região. Então, você pode ter uma coloração diferenciada na região periorbitária por conta disso. Então, fica mais roxinho e acaba surgindo um pouco mais de edema, né, na região. Bom, e esse edema no nariz, na região periorbitária e esses roxinhos, eles vão diminuindo gradativamente. Em torno de 15 dias, toda aquela parte roxinha, né, que são as equimoses, elas já diminuíram bastante. O inchaço com 30 dias nós temos grandes resultados, obviamente não é o resultado final, pois o resultado final é 1 ano, então o nariz demora muito para desinchar. Até 1 ano de pós-operatório, um pouquinho mais, ainda o nariz está inchado, tá bom? Vamos a mais uma pergunta. Os pneuzinhos me incomodam. Qual procedimento é indicado? Então eu sempre falo que a lipoaspiração depende muito da quantidade de pele que você tem, porque na lipoaspiração nós tiramos a gordura. Essas gordurinhas localizadas na região principalmente central do abdômen, flancos, da região dorsal, nós podemos lipoaspirar sim, mas depende da quantidade de pele. Se você tem algum excesso de pele, né, a ponto de termos que retirar, a indicação é abdominoplastia. Porém, se as gordurinhas estiverem ali naquela região e uma pele controlada, sem aqueles excessos, sem flacidez, aí sim a lipoaspiração é bem indicada para você, sem abdominoplastia. Mais uma pergunta interessante. A pele de cima, né, a região dorsal aqui da minha mão, está enrugada. Como melhorar e deixar mais jovem? Interessante porque acaba que nós falamos pouco sobre isso, tá? Mas a pele da região dorsal da mão é uma pele mais fina e existe uma tendência à flacidez. Nós temos alguns tratamentos minimamente invasivos, né, como os bioestimuladores de colágenos para fazer nessa região. Nós podemos fazer 1, 2 ou 3 sessões. Esse produto vai estimular a sua própria célula a produzir o colágeno e você vai ter uma melhora dessa sua queixa, tá bom? Então o tratamento mais indicado seria esse, bioestimulador de colágeno. Então nesse vídeo nós falamos aqui coisas interessantes, várias perguntas interessantes também, que eu venho recebendo diariamente. Você que tem alguma pergunta, deixa aqui no nosso canal, deixa aqui no meu canal, deixa nas redes sociais, que eu vou fazer mais vídeos com esse conteúdo, que é bem interessante para você se informar um pouquinho mais. Não deixa de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, porque muita gente tem dúvidas sobre a cirurgia plástica, e no próximo vídeo a gente se vê. Até mais!